Prazer estar aqui com vocês, convite aí da Maria Isabel. E esse assunto aqui, ó, dessa palestra, gente, é um assunto muito atual, tá? Que está acontecendo demais, questão da depressão. E a gente sabe que a depressão, gente, tá dando um eco aí, o eco. Então, e a gente sabe que a depressão ela é muito sutil quando ela começa a aparecer na nossa vida, tá? E a gente sabe também que existem questões espirituais por trás da depressão, que eu vou falar aqui. Então, tudo que eu for falar aqui hoje, gente, não é para a gente sair, as pessoas que estão em depressão, começar a apontar o dedo, ficar julgando as pessoas, tá? Porque muitas vezes as pessoas têm mania de ficar julgando. Ah, o fulano é preguiçoso, o fulano está com preguiça, não reage. Ô, gente, a depressão é uma doença perigosa, é uma doença severa e a gente tem que parar de ficar julgando as pessoas que estão no estado depressivo. Ah, você tem que reagir, tem que fazer isso. Cuidado, tá? Então isso aqui é para informar todos vocês, porque todos nós estamos sujeitos a isso, tá? Principalmente a questão do suicídio inconsciente. Vocês vão ver aqui, ó. E uma coisa que o Emmanuel sempre falava é que as pessoas estão morrendo antes da hora. Tá? Isso está acontecendo. É muito raro uma pessoa desencarnar aí com 98, 100 anos. Meu pai, por exemplo, desencarnou terça-feira com 98 anos. Então, quer dizer, ele secou o bagaço. O que tinha que viver, ele viveu. Então, quer dizer, e hoje em dia, as pessoas, muitas vezes, está acontecendo o contrário. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção na sutileza que tem aqui, ó, na depressão. Tá? E lembrando que a depressão, gente, é uma doença, vamos dizer assim, de excesso de passado, de pessoas que ficam agarradas no passado, remoendo coisas que aconteceram, remoendo mágoas, remoendo culpa, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês, gente, eu acho que todo mundo sabe a diferença do que é consciente e do que é inconsciente, mas muita gente não sabe, tá? Então consciente é aquela parte da nossa mente que está alerta, que está vivendo o nosso dia a dia. Por exemplo, vocês estão aqui comigo agora, tá? Nesse momento está todo mundo o quê? Consciente. Eu estou falando com vocês, vocês estão interagindo comigo, tá? Agora, tem a parte inconsciente, que essa parte inconsciente a gente não consegue controlar. Mas o que eu vou fazer aqui hoje, gente, é tirar lá do inconsciente e jogar para o consciente. Vocês já ouviram falar num processo que a gente chama de conscientização. Quer dizer, conscientização é quando a gente entende determinadas coisas e a partir dali, aquilo ali já não é mais inconsciente. Tá certo? Então, se você entendeu uma coisa que é inconsciente, aquilo ali já passa a ser consciente. E aí você já tem o quê? O poder da escolha, do livre-arbítrio. Tá certo? Esse modelo aqui que foi proposto, que está aqui, é um modelo que foi proposto por Sigmund Freud. Sigmund Freud era um médico neurologista que estudou essa parte da mente aqui. Então, ele que propôs esse modelo consciente e inconsciente. Tá? E o Freud, por exemplo, isso aqui ele chamava de ego, ó, o inconsciente. E isso aqui ele chamava de superego, tá? E ele ainda colocava uma parte aqui embaixo, que ele chamava de id, que é aquela parte instintiva nossa, tá? Então vou dar um exemplo para vocês não esquecerem isso. Olha bem. Aqui quem é que dirige automóvel? Levanta a mão. Tá? O sujeito chega, te fecha, sai do carro e começa a te xingar. Ah, fulano, não sei o que tem, você sabe. E na hora, o que vem na cabeça da gente? Pelo menos na minha cabeça vem isso. Tá? Se eu tivesse um 38 aqui, eu ia descarregar na cara do sujeito. Mas isso aqui, ó,
é o inconsciente, é a vontade de matar, é a vontade de dar um tiro no sujeito. Mas a hora que chega cá em cima, ó, tá certo? Aí vem o superego, que é o consciente, fala assim, não faz isso não, que não vale a pena, senão você vai preso. E vai ter uma dor de cabeça tremenda. Então aí quando chega aqui no consciente, ó, aí a gente controla, que é o que acontece. Não, vontade de matar eu tenho, mas não vou matar. Tá certo? Isso faz parte da nossa inferioridade moral. Tá? Então, quer dizer, geralmente, o processo depressivo, gente, começa aqui embaixo, ó, e vai incomodando a pessoa. Tá certo? Então, aqui, ó, a principal causa que leva ao suicídio. Olha bem, gente. De 2012 para cá, as estatísticas têm mostrado que a taxa de suicídio no mundo subiu mais de 200%. E a gente vê que isso aí não é uma coincidência. Por quê? Porque foi exatamente quando o smartphone, que é aquele telefone que todo mundo usa, começou a ser popularizado. Tá? Depois eu vou falar um pouco por quê. E existe uma estatística da OMS que diz o seguinte, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. E geralmente o sexo prevalente, olha bem, isso é estatística, sexo prevalente, que tem maior prevalência aí da depressão, é o sexo feminino, é de 2 para 1. Por que será isso? Porque geralmente a mulher ela é mais sensível que o homem, tá? Nós homens somos meio tapados. A gente não percebe muitas coisas e a mulher ela é muito mais sensível que o homem. Então, provavelmente, a mulher ela se magoa mais fácil, tá? Muitas vezes ela tem um marido custoso, tem um problema qualquer e aquilo ali vai complicando. Então, olha bem, a principal causa. A depressão também. Olha só. Depressão. Gente, as pessoas que cometem suicídio conscientemente, elas já estão deprimidas. Tá certo? Então, a depressão, ela é a principal causa que leva a pessoa ao suicídio. Ó. Parou? Aqui, ó, voltou. Por quê, gente? A depressão é uma doença de autoextermínio, tá? Isso aí, de uma forma ou de outra, vai cair tudo aqui, ó. Vocês estão vendo? Ou no suicídio consciente ou inconsciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa doença, tá? Se a pessoa sentir tudo, vocês vão ver como é que começa isso. Vocês entenderam aqui, né, gente? Qualquer pergunta, a gente, depois da palestra, se vocês quiserem, fica à vontade. Olha só. A depressão, gente, basicamente tem 2 tipos de depressão. Olha só. Tem a depressão reativa e a depressão endógena. Essa aqui é conhecida como depressão maior, que é uma depressão que vem, ó, de dentro para fora. A depressão reativa, que é essa aqui, o próprio nome já diz, é uma depressão que está reagindo a um fato que aconteceu. Um fato geralmente o quê? Desagradável que aconteceu na vida da pessoa. Tá? E pode ser decepções. Eu acho aqui que todo mundo já passou por uma decepção. Tá? Porque o fato da gente amar as pessoas, as relações de amor que a gente tem, muitas vezes a gente esquece que está amando o humano. E o humano é cheio de falha. Então a decepção é uma coisa que está sempre presente na nossa vida. E a decepção, ela interfere o quê? No amor. Então, interferiu no amor, a pessoa vai começar a sofrer. Tá? Por quê? Porque aquele amor fica doente. Tá certo? Ele adoece.
Isso aí faz muita gente sofrer. Então, quer dizer, ninguém está livre de decepção. Luto. Todo mundo passa por luto. E muitas vezes a pessoa faz uma depressão reativa em decorrência do luto. Assédio moral, assédio físico. Muita gente aqui já sofreu assédio moral, tá? Que é o famoso bullying. E o assédio físico também. Muitas vezes vem através de um assalto, de um furto, de um roubo que a pessoa sofre. E isso muitas vezes gera o quê? Gera uma depressão reativa, que é uma reação ao fato que está acontecendo. Tá? E isso é muito normal. E geralmente a depressão reativa é uma depressão que é mais fácil de tratar clinicamente, tá certo? Por quê? Porque é uma depressão que você sabe a causa. Então a pessoa chega lá, eu perdi não sei quem, perdi minha mãe, perdi meu pai, tudo assim em questão de 6 meses. E isso aí muitas vezes a pessoa gera essa depressão. Ela faz a depressão. O estresse, tá? A pessoa fica estressada demais, qualquer coisinha está encrencando. Aquela pessoa que tem um orgulho muito grande, porque geralmente estressado é muito orgulhoso, tá? Por isso que ele fica estressado. A pessoa fala uma besteira, o sujeito já sobe nos tamancos, tá certo? Então a gente tem que procurar o quê? Combater o orgulho. Você vai diminuir bastante o estresse, tá bom? E depois nós temos o que, gente? A obsessão. A obsessão, gente, ela está presente, olha bem, ela está presente em todas as doenças de cunho mental, tá? Nos transtornos mentais. O que são os transtornos mentais que a gente conhece? É a depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, quer dizer, esses transtornos, a obsessão sempre está presente. É por isso que é importante, no tratamento da depressão, eu vou falar aqui mais na frente, mas é a pessoa também tratar o lado espiritual, tá? Num centro espírita, seja lá onde for, tá? Vocês vão ver aqui. A depressão, a obsessão sempre está presente. E aí nós temos a depressão endógena. Essa aqui, gente, é a depressão mais difícil de tratar. Por quê? Porque dificilmente você sabe a causa. Aparece do nada. Olha bem, gente. Aparece do nada. Tá certo? E é uma depressão que muitas vezes a pessoa está aí tratando há mais de 20 anos. Alguém aqui tem depressão? Ou trata a depressão? Quantos anos a senhora trata a depressão? Desde os 13 anos? Então, isso aí é uma depressão endógena. Só vai, muitas vezes, a causa só vai vir aqui, ó. Traumas inconscientes. Esses traumas inconscientes, gente, que acontecem na vida da pessoa, muitas vezes na infância, tá? Porque pai e mãe, a gente não, muitas vezes a gente tem pai e mãe complicado, tá? E a maioria dos traumas que a gente tem estão lá na infância, tá? Às vezes você tem um pai complicado, um pai esquisito, uma mãe esquisita. Então, quer dizer, mães que muitas vezes ficam falando besteira, tá? Falando, ô meu filho, você não vale nada, você não vai ser nada na vida. Ô meu filho, você é um capeta, não sei o que lá. Então, quer dizer, então tem muito trauma que fica lá na infância e a gente não lembra conscientemente, tá certo? É o famoso jogar sujeira para debaixo do tapete. Isso é uma coisa que a gente, muitas vezes, durante a vida, a gente sempre está jogando sujeira para debaixo do tapete do nosso inconsciente. Tá certo? Então, quer dizer, e muitas vezes isso aí vai incomodar a gente lá na frente. Causas existenciais que remontam a vidas passadas. A reencarnação. Olha bem, gente. Dr. Inácio Ferreira, ele estudou isso. Tem um livro que eu vou mostrar aqui. O livro chama Reencarnação.
na psiquiatria. Então ele mostra por A mais B, por dados, tá? E é um livro que ele escreveu do próprio punho. E ele mostra a importância das vidas passadas. Por quê? Porque a maioria das doenças mentais, principalmente doença mental clássica, que é a esquizofrenia, o transtorno bipolar, tá? Que são doenças que não têm cura. Olha bem o que eu estou falando para vocês. Não tem cura. Porém, tem tratamento. E o tratamento, ele vai pelo tratamento medicamentoso, tá? Que mantém o quê? A funcionalidade destes pacientes. Tanto esquizofrênico quanto o TBA, o transtorno bipolar. Tá certo? Então, a gente sabe que todas essas doenças, o doutor Inácio, ele tratava. Então, os casos mais difíceis que o doutor Inácio tratava, ele levava para o trabalho de desobsessão. E no trabalho de desobsessão, eles evocavam o quê? Os espíritos que estavam ali envolvidos com aquele paciente naquela doença mental. E ali era feito o tratamento, o esclarecimento, a doutrinação do espírito. E quando o espírito resolvia ir embora, o paciente ele reagia muito bem, não curando. Por quê? Porque a esquizofrenia ela lesa a matriz cortical da pessoa. Então não tem cura, tá? Mas melhora bastante o quadro, principalmente quando a pessoa faz uso da medicação. Porque tem muito doente mental que faz uso de medicação e aquela medicação fica refratária. Quer dizer, não faz efeito. E muitas vezes não faz efeito por causa da obsessão que a pessoa está sofrendo. Porque os espíritos ficam ali em cima, ó, mexendo até na formulação da medicação, tá? Através de processos que eles têm. Tá bom? Por isso que o Chico, toda vez que ele ia tomar medicação, Chico Xavier sempre rezava com medicamento. Ele pegava o medicamento ali e falava: meu Deus, abençoe esse medicamento. Tá certo? Para aquele medicamento ter um efeito bom e não gerar tanto efeito colateral. Tá? Então, essa questão de reencarnação, de vidas passadas, é muito importante. E isso a gente tem que trabalhar onde? No centro espírita. Tá? Os trabalhos de desobsessão, que são trabalhos importantíssimos dentro de uma casa espírita. Outra coisa, pessoa não saber falar não. Quem é aqui que sabe falar não para todo mundo? Levanta a mão. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, pouca gente. É gato pingado. Tá certo? Se eu perguntar aqui, quem é que não sabe falar não? Aí todo mundo levanta a mão. Tem uns que tem vergonha, não levanta. Tá bom? Mas é o tal negócio. A maioria das pessoas, ela é criada pelos pais para ser bonzinho. Vocês lembram quando vocês eram crianças? Papai e mamãe falavam assim: ah, você tem que ser bonzinho, tem que agradar não sei o que lá. Quer dizer, aquilo ali é um tiro no pé que os pais estão fazendo com os filhos. Tá? Vocês vão ver por quê. Eu vou falar aqui, ó. Então, quer dizer, não saber dizer não. É o famoso engolidor de sapo. Quem é que engole sapo aqui? Muita gente, né? Então, o que acontece? E eu garanto que a maioria dos engolidores de sapo tem problema de gastrite e esofagite, que é o refluxo. Então, tem que ficar tomando pantoprazol, omeprazol. A pessoa, quando chega no meu consultório, eu pergunto qual medicamento está tomando. Aí fala: não, eu tomo omeprazol. Eu falei: rapaz, você é engolidor de sapo. Tá? Porque o omeprazol não cura o problema. O que cura o problema é a pessoa tomar pílula de não. Saber falar não. Tá? Saber falar: ó, sinto muito, mas não concordo com isso. Sinto muito, mas não aceito isso. E se a pessoa te encantoar, você fala: sinto muito, vai quem te marcar. Tá? Outra vez, de novo, a obsessão. Tá? Então, quer dizer, a obsessão ela está presente sempre. Tá? Procura entender, gente. Toda pessoa que tem um transtorno mental, um transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, olha bem, pânico. Quem é que tem pânico aqui?
Ninguém? Então, o pânico, por exemplo, é... Então, o pânico, geralmente, eu lembro uma vez o Chico, ele falou que o pânico, muitas vezes, é quando aproxima um espírito inimigo seu do passado. E aí a pessoa tem uma determinada mediunidade, porque todo mundo tem, principalmente as pessoas que sofrem transtornos mentais. Depressão, é tudo médium. Médium que não trabalha, tá? Que não vai em casa espírita, que não bate ponto em centro espírita. Aí começa. Tá? Tem uma sensibilidade. E o toque, por exemplo, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Alguém aqui já assistiu Monk? Monk, que era um detetive lá da Califórnia. Esse Monk, ele tem um toque, tá? Bem pronunciado. E o toque é mais ou menos isso. Vou dar um exemplo de um paciente meu. O sujeito, ele tinha mania de, toda vez, a hora que ele ia dormir, ele ia lá na cozinha umas 30 vezes e verificava a fechadura da cozinha. Aí deitava, levantava, ia 30 vezes. Então, isso aí, muitas vezes, gente, o toque, olha bem, olha o nome do transtorno. Transtorno obsessivo. Obsessivo por quê? Porque começa com uma obsessão. E muitas vezes é uma hipnose que o espírito obsessor faz com a pessoa. Ele começa ali no processo hipnótico, a pessoa vive no celular ali, ó, agarrado no celular. E o celular, ele induz a pessoa a entrar num estado alterado de consciência, que é o estado hipnótico. Então, toda vez que você agarra ali no celular mais de 3 minutos, você entra no estado alterado de consciência. É só ver as crianças que ficam ali, ó. E ali, o que acontece? O espírito obsessor, ele começa a fazer sugestões reiteradas. Ó, vai entrar um ladrão pela porta da cozinha. Vai entrar um ladrão pela porta da cozinha. E ali, com essas sugestões hipnóticas, a pessoa cria um condicionamento. Ela acredita naquilo e aquilo passa a ser real. E aí, o que acontece? A pessoa, ela vai criar o quê? Uma compulsão. Essa compulsão que a pessoa tem já é uma forma de rebater a obsessividade do pensamento. Então, qual é a compulsão que o sujeito criou? Ele vai toda noite, 30 vezes, lá na porta da cozinha para ver se a porta está fechada. Tá certo, gente? Então, quer dizer, transtorno obsessivo compulsivo. Tem uns que é com germe, com bactéria, aí cada um tem um repertório. Tá? Depende do obsessor. É o que o obsessor vai pôr na cabeça da pessoa. Então, vocês entenderam isso aqui, gente? Tá? A depressão reativa é aquela mais fácil de tratar. Às vezes não precisa nem de medicamento. É só de uma boa conversa. Tá certo? Às vezes uma conversa com o médico, com o terapeuta, já resolve. A pessoa entendeu, ela sai daquele estado. Então aqui eu recomendo a vocês, embora não ache esses livros do Dr. Inácio, mais em livraria. Tá? Porque é um livro assim que, como não vende muito, as editoras não republicam eles. Tá? Mas vocês vão achar em sebo. Quem tiver vontade de ler. Então esse aqui, ó, é o primeiro que ele escreveu, Psiquiatria em Face da Reencarnação. Então aqui ele mostra a importância das doenças mentais no processo de obsessão. Ele mostra isso. Por isso que ele chama de reencarnação, por quê? Porque é devido à lambança que você faz no passado. Porque aqui todo mundo já fez lambança no passado. E aí é o tal negócio, nós temos o pessoal que vem nos cobrar, que a gente chama de obsessor. Mas o obsessor, na realidade, foi uma vítima nossa no passado. Gente que nós fizemos alguma coisa ruim. E aí eles vêm e começam a deixar a pessoa doida. Tá? Então o doutor Inácio, ele mostra isso. E aí esses dois livros aqui, gente, Novos Rumos à Medicina, volume 1 e volume 2. O doutor Inácio, ele mostra o quê? A relação de tudo quanto é doença. Aí ele já vai para um ambiente já bem amplo, não só de doença mental. Mas a maioria das doenças, tá? Elas vêm acompanhadas com um processo obsessivo.
Tá certo? Então, quer dizer, procurem lembrar que o tratamento espiritual, tá certo? Feito no centro espírita, ele é muito importante, gente. Tá? Mas mais do que o tratamento espiritual, o que é importante? A nossa reforma íntima. É a gente parar de ser o quê? Hipócrita. Tá aí aceitar, né? Eu sou orgulhoso? Sim. Eu tenho que combater meu orgulho. Eu sou egoísta? Sim. Tenho que combater meu egoísmo. Tá? Então, quer dizer, o tratamento espiritual, ele vai ter um efeito melhor quando a gente começa a mudar o quê? A nossa moral. Tá? Aí, ó. Ou não. Eu lembro do Chico Xavier, ele ia muito na casa do meu sogro, doutor Elias. Eu conheci ele lá. Ele ia toda terça-feira ver lá com o doutor Elias a questão de revisão de livro. E o Chico, uma vez, ele falou que a palavra mais abençoada que existe é o não. Por quê? Porque o não nos preserva de fazer besteiras. Olha bem, se a gente for ver, gente, a maioria das besteiras que a gente já fez na vida foi por não ter sabido falar um não no momento certo. Na hora certa, fala não. Você vê, o usuário de droga. A maioria dos usuários de droga, eles entram no mundo da droga pela mão de quem? Dos inimigos ou dos amigos? Hã? Dos amigos. Por quê? Porque não sabe falar não. Mas não. Não sabe falar não. Tem gente que comete crime, assalto, gente, porque não soube falar não para um amigo de infância. Eu já tratei um sujeito lá no presídio, que ele foi preso por quê? Porque cometeu um assalto e foi induzido por um amigo de infância. Só que o amigo nunca foi preso, ele foi preso. Aí, ó, o sim. O sim é importante, gente, é importante. Mas a gente tem que saber falar sim quando for sim. Quando for não, é não. É sim, sim, não, não. Doa a quem doer. Quem conheceu aqui o Chico, sabe que o Chico sabia falar não, doesse a quem doesse. O Chico. Ele era bom, caridoso, mas não era bobo. Por quê? Vocês já ouviram falar no tal do bonzinho? Existe até uma síndrome que chama síndrome do bonzinho. Tá? Que é aquele bonzinho patológico. Aquele bonzinho que não sabe falar não de jeito nenhum. Tá? Que quer agradar todo mundo. Quem aqui gosta de querer agradar todo mundo? Parente, seja lá o que for. Cuidado. Tá? Porque às vezes eu falo muito isso para a mulher. Você tem um marido, maridão. Tomar cuidado. Tá? Se quiser agradar demais, o marido não dá valor. Aliás, ninguém dá valor em bonzinho. Tá? E marido também não dá, não. Então, se a mulher for boazinha demais, cuidado. Ela tem que saber falar não. Que aí o marido vai dar valor. Tá certo? E vice-versa também. Tá? Tem mulher que é boa, homem que é bonzinho demais, e a mulher também monta no cangote do sujeito. Então tem que ter o quê? Tem que ter um equilíbrio. Saber falar não quando é não, principalmente para as pessoas que a gente ama. Olha bem, que é o mais difícil. Falar não para o estranho é fácil. Aqui quem é que sabe falar não para o mendigo? Todo mundo sabe falar não. Agora, falar não para uma sogra, para um marido, para uma esposa, para um filho. Filho, por exemplo, criança, por exemplo, precisa escutar não. E os pais hoje estão todos os pais bananas. Não sabem falar não para os filhos. Não sabem colocar hierarquia dentro de casa. Tá certo? Põe filho para dormir na cama, toma banho junto com o filho. Está errado, gente. Se a gente for ver as reencarnações, nós vamos ver que nós estamos cometendo um erro muito perigoso. Tá? Então tem que saber falar não. Tá? E isso aí, ó, porque as pessoas que não sabem falar não, o que acontece? Ó, toda vez que você fala um sim, engolindo um saco, você violenta
A pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Isso, parabéns. Somos nós. Tá? E toda vez que você engole um sapo, olha só o que acontece. Olha de quem que você fica com ódio e mágoa. De você mesmo. Quantas vezes alguém aqui já falou para si mesmo: nossa, que ódio que eu estou de mim. Que ódio que eu estou de mim. Quantas vezes vocês já falaram isso? Ódio de você mesmo. Como é que eu aceitei isso? Como é que eu permiti esse tipo de situação? Quantas vezes vocês já falaram isso? E aí o que acontece? A gente sabe hoje que as pessoas que engolem sapo já é um gatilho, um dos principais gatilhos do quê? Ó. Ah, não, gente. É um dos principais gatilhos da depressão. Tá certo? Deixa eu passar. Ó. Depressão. Tá? Porque geralmente o bonzinho, o que não sabe falar não, é aquele que está sempre sendo magoado por todo mundo. Vocês já repararam? Que quem não sabe não falar não, vive sempre magoadinho. Ah, eu fiz tudo por fulano, a hora que eu preciso, ninguém faz nada para mim. Não é assim que acontece, gente? Ah, ninguém faz nada, eu faço tudo para todo mundo. Então, ó, tomar cuidado. Por quê, gente? Porque quando a gente começa a ter muito mágoa de nós mesmos, a gente entra numa situação de quê? Vontade de morrer. Quanta gente aqui já falou para si mesmo, falou assim: nossa, que vontade de morrer. Ah, eu tenho vontade de deitar e não acordar mais. Quanta gente falou já isso? Tá? Isso é muito perigoso. Tá? Porque a gente sabe que a depressão ela leva para duas situações. Olha só. Suicídio consciente, tá? Que a pessoa atenta contra a vida conscientemente. Quer dizer, ele vai lá, pega uma corda, papapá, vocês sabem como é que é. Eu não vou repetir isso aqui. Mas tem aquilo que a gente chama de suicídio inconsciente. Tá? Que é aquele suicídio que a pessoa caminha sem saber que está caminhando. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que a pessoa que está deprimida, ela começa a fazer outras doenças. Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar em fibromialgia? Olha só, fibromialgia é a cara dolorosa de quem? Da depressão. É a cara dolorosa da depressão. Tá? Então, geralmente, quem tem fibromialgia é aquela pessoa que está sempre tomando o medicamento que todo mundo aqui conhece. Chama pregabalina. Não é isso? Quem toma pregabalina para poder diminuir a dor. Por quê? Porque é uma dor que não tem causa clínica. Olha bem, causa clínica, causa real. É uma dor que a gente chama de dor idiopática. Que ela tem causa o quê? Puramente emocional. Tá? Você pode fazer qualquer exame, não dá nada. Tem umas que fazem enxaqueca, tá certo? Aquela enxaqueca também que não tem causa clínica. Você faz tudo quanto é exame, tomografia, ressonância, papapá, não acha nada. Tá certo? Não acha nada por quê? Porque não tem nada. É emocional. É uma dor da alma. Tá certo? E aí, muitas vezes, a pessoa caminha para uma artrose, para uma artrite, caminha para uma diabetes. Por exemplo, pessoa que tem diabetes. Geralmente é aquela pessoa que perdeu o quê? A doçura da vida. Não tem mais doçura na vida. A vida está preto e branco. Por quê? Porque a depressão deixa a vida preto e branco. A pessoa perde a esperança, não tem mais sonhos, fica numa situação como se fosse um zumbi. Zumbi, tá certo? Um vivo morto. E aí começa a fazer doença. E numa dessas doenças, a gente sabe que
Uma das coisas que são mais afetadas, um dos sistemas do corpo que é mais afetado pela depressão, em primeiro lugar é o sistema nervoso, tanto o nervoso central como periférico. Por isso que a pessoa tem dor, tá certo? Dor. E o outro sistema que é afetado pela depressão, gente, é o que a gente chama do sistema imunológico. A hora que entra no sistema imunológico, a pessoa começa a fazer doença autoimune. Por exemplo, lúpus, tá certo? Muitas vezes ela vai fazer um câncer, olha só, tá? Porque o câncer também é uma deficiência do sistema imunológico. Tá certo, gente? Eu não vou entrar em detalhes das doenças, senão nós vamos... Vocês entenderam isso, gente? Tá bem gravadinho? Fala, Kumar. Já me passaram essa prega básica para dor. Sei. Tem problema na coluna. Né? E eu tomei alguns deles e não me senti bem. Eu ficava completamente inconsciente, boba, dopada, Tá. péssimo. Aí, um outro me passou com outro nome. Quando eu comprei, eu disse, bate, eu falei, porque, na realidade, gente, toda essa medicação que é usada para a depressão e para tirar essas dores que são decorrência da depressão, é tudo para... Olha só, gente, é para enxugar gelo. Olha bem que eu estou falando para vocês. O medicamento ele é respeitável. Por quê? Porque ele vai colocar a sua casa interna em ordem. Mas não vai curar a doença. Porque 98% das medicações alopáticas que são produzidas em laboratório, gente, elas são medicações sintomáticas. Sintoma, quer dizer, é para amenizar sintoma. Vocês já viram algum remédio que cura gripe? Vocês já viram algum medicamento que cura fibromialgia, que cura depressão, que cura ansiedade? Não existe. Tá? Geralmente eles vão o quê? Amenizar sintomas. Tá? Só entendeu? Então quer dizer... Ué, desligou? Só não entendeu? Então, e aí, a hora que eu terminar a palestra, aí vocês podem perguntar, viu, gente? É até bom para esclarecer dúvidas, tá bom? Ó, fica atento a esses sinais, ó. Tem vontade de morrer, de desistir ou sumir da vida? Quem nunca teve esse tipo de pensamento na cabeça? A maioria das pessoas, tá? Então, tomar cuidado e procurar ajuda. Quando eu falo procurar ajuda, gente, não é procurar a vizinha, não, viu? Tá? E nem procurar o fulano lá para ser ombro amigo. Porque esse negócio de ombro amigo, gente, não resolve. Tá? Você só está enxugando gelo também. E está também fazendo a pessoa lá que está escutando, que é o ombro amigo, ficar toda sugada. Tá? Porque quando a gente vai reclamar as coisas para os outros, a gente acaba sugando aquela pessoa, como se a gente fosse um vampiro. Tá? Então, procura gente profissional para poder matar o negócio no começo. Porque quanto mais rápido procurar um tratamento, melhor é. Porque senão o trem vai crescendo igual uma bola de neve. Tá certo? E tem muita gente aí que está morrendo por causa disso. Tá bom? Ó, quer dormir e não acordar mais. Quem é que já pensou isso? Muita gente. A vida perdeu sentido. E perde o sentido, gente. Quem passou pela depressão sabe o que é isso. A vida perde sentido. Tá? Você não tem mais sentido em nada. Sofreu decepção e perdeu vontade de viver. Procura ajuda. Porque a decepção, gente, nós nunca vamos estar livres dela. Vocês acham que nós vamos estar livres de sofrer uma decepção? Não. Porque para sofrer uma decepção basta amar. Olha bem. Só o fato de a gente amar, a gente já está sujeito à decepção. Tá? Aqui alguém já teve decepção com cachorro? Com gato? Com cachorro? Gato? Não. Por quê? Porque é bicho. Tá? Mas se você ama humano, pode preparar o lombo. Porque vai ter uma decepção. Tá?
É muito rara a pessoa que não tem decepção. Tratamento para a depressão. Ó, em primeiro lugar, gente, se você está numa crise depressiva, procurar um médico psiquiatra. Olha bem, quando eu falo psiquiatra, não é ginecologista, tá? Não é ortopedista, tá? Porque eu já vi muito caso, a pessoa vai no ginecologista ou na ginecologista, eu estou precisando disso, eu vou passar uma paroxetina, vou passar um trem. Quer dizer, aquele profissional está chutando. Olha bem, por quê? Porque ele não tem formação para prescrever uma medicação psicotrópica. Então é tudo chute, chutômetro. Tá bom? Então procura, já vai direto no médico adequado, que é o psiquiatra. Tá? Para não perder tempo e nem o preço da consulta, que está muito cara. Então vamos lá. Tratamento convencional com psicofármacos. Todo mundo aqui conhece o nome desses psicofármacos para depressão, tá? Sertralina, paroxetina. Então, por aí vai. Tem mais de 40 nomes no mercado, tá bom? Então tem o BUP, tem um monte de coisa aí. Tem tratamento fitoterápico, gente? Tem. Mas eu não recomendo. Por quê? Porque é um tratamento mais lento. E muitas vezes a pessoa está na crise, no surto de depressão, ele precisa de um tratamento mais pontual, mais forte, mais certeiro. Tá? O que está pagando? E o fitoterápico, a gente tem aí, por exemplo, quando a depressão é leve, você pode tomar uma valeriana. Você já ouviu falar em valeriana, que é um fitoterápico. Tem um húmulus, também é um fitoterápico. Mas quando é um negócio leve, tá certo? Para coisa mais aguda, mais forte, é o medicamento. Porque o medicamento, igual eu falei, gente, o medicamento não é que ele vai curar a depressão, mas ele ameniza o sintoma da depressão. Para quê? Para a pessoa poder procurar uma ajuda espiritual, para poder fazer um tratamento espiritual, para poder buscar uma psicoterapia que vai o quê? Que vai buscar as causas anteriores que levaram a pessoa a fazer aquela depressão. Por isso que a psicoterapia ela é importante, para a pessoa buscar a causa do problema. Aí ela se conscientizando da causa, ela começa a mudar o pensamento que ela precisa mudar. Tá certo? Tem tratamento homeopático? Tem também. Mas é igual eu falo para vocês. Não é para uma depressão severa. Tá? Para aquela depressãozinha reativa, por causa de um luto, aí funciona bem. Tá? Então nós temos medicamentos homeopáticos como a bactísia, tem o auro metálico, que ajuda muito. Mas assim, numa fase aguda de surto, tem que procurar o tratamento convencional, tá? A psicoterapia que vai buscar as causas emocionais e afetivas que levaram a pessoa a fazer depressão. Cuidados físicos. É importante, gente, a pessoa ter o quê? Uma atividade física, fazer caminhada, tá? Por isso que porque quando você está deprimido, na crise de depressão, você não consegue fazer nada disso. Por isso que é importante a gente, de forma preventiva, procurar fazer o quê? Exercício, caminhadas, tá certo? Uma boa alimentação, procurar dormir bem, tá certo? Para não cair nesse problema aqui. Tá? Por quê? Porque quando a gente está fazendo exercício, a gente sempre está o quê? Produzindo hormônios, que a gente chama de neurotransmissores, que vão ajudar a pessoa a ter um estado mental melhor. Por exemplo, produzir serotonina. Serotonina, ele te dá o quê? Uma sensação de alegria, disso, daquilo, facilita. A dopamina, por exemplo, você libera muitas vezes quando você está fazendo exercício físico, uma caminhada, uma corrida, tá certo?
uma esteira. Então, é importante a gente, de forma preventiva, fazer o quê? Cuidado físico. E o espiritual, então, gente, é o mais importante para prevenir uma depressão, principalmente o suicídio, tá? Então, aqui, fazer a reforma íntima, fazer caridade, passes, desobsessão e mediunidade. Então, a pessoa que tem a mediunidade, o que é recomendado? É recomendado que ela comece a desenvolver dentro de um centro espírita, fazendo estudo e a prática. A gente nunca pode esquecer, no centro espírita, que sempre tem que ter a prática junto com o estudo. O estudo é importante? É, mas tem que ter prática, tá? Porque senão fica 4 anos estudando e nada de prática, tá? E aí, muitas vezes, a pessoa está num processo obsessivo e precisa do desenvolvimento mais rápido, tá certo? Então, é importante o tratamento espiritual dentro de uma casa espírita, tá? Isso é muito importante, gente. Vocês entenderam isso? Tem alguma dúvida? Não, né? Suicídio consciente. Olha bem. Vocês lembram que eu falei para vocês que tudo que é inconsciente, a partir do momento que você sabe que aquilo é inconsciente, aquele processo que está acontecendo ali no inconsciente, se você entende o processo, ele já deixa de ser o quê? Inconsciente. E passa a ser consciente. Isso aqui, gente, antigamente, olha bem, antigamente era inconsciente. Mas agora, com o avanço da ciência e da informação, já não é mais inconsciente. Olha só. Bebida. Todo mundo aqui sabe que a bebida faz mal, sabe? Então, se você abusa da bebida, você está cometendo um suicídio consciente. Antigamente, o povo não sabia que a bebida fazia mal. Eles não tinham esse conhecimento. Hoje, todo mundo sabe que a bebida faz mal. E a bebida, gente, é uma das drogas mais poderosas que existem. Por quê? Porque a bebida, ela afeta o corpo inteirinho, gente. Desde o fio de cabelo até o dedão do pé. A bebida afeta o pulmão, tá? Porque tem gente, por exemplo, que tem pneumonia alcoólica. Afeta o pulmão, afeta o coração. A bebida afeta a circulação e principalmente o sistema nervoso, tanto central quanto periférico, que são os nervos. Então a bebida afeta tudo. Então quem abusa da bebida sabe que está cometendo um suicídio. E não é inconsciente. Tá? É consciente que você sabe que está errado. E sabe que faz mal. Então já não é inconsciente. Outra coisa. Olha o cigarro. Olha bem, gente. Toda carteira de cigarro vem com essas coisas horrorosas atrás. Ó. Horrorosa. E quem aqui fuma? Então, quem fuma sabe que está cometendo o quê? Um suicídio consciente. Consciente. Porque sabe que faz mal. Ué, todo mundo sabe que o cigarro pode levar a pessoa a fazer um câncer de pulmão. Sabe que vai atrapalhar a circulação, que vai entupir os vasos sanguíneos, que vai dar problema na respiração, vai dar problema lá no coração. Ué, se você sabe que faz mal, é consciente ou consciente? Fala para mim. Consciente. Então não é inconsciente. Tá bom? E outra coisa aqui, ó, é o uso de droga. O uso de droga leva à morte, gente. Tá? Leva à morte por causa da overdose, ou às vezes a pessoa vai acabar levando um tiro, que às vezes não tem como pagar, o traficante vai lá e mete bala no sujeito. Aí fala, coitadinho, morreu. Morreu. Ele vai como suicida consciente ou inconsciente? Consciente. Porque a pessoa já sabe que não presta o trem. Se você põe um veneno dentro de você,
Você não sabe que aquilo vai te matar? É a mesma coisa de pôr estricnina, arsênico. A maioria desses cigarros aqui, gente, tem uma dose pequena, sabe o que? De arsênico. Tem arsênico nisso. Então, quer dizer, isso aqui é suicídio consciente. Então, vamos lá. Aqui é uma historinha, gente. Está num livro do Chico Xavier. E certa vez, uma mãe chegou para o Chico e falou: meu filho é surdo, mudo, cego e não tem os 2 braços. Não tem. Nasceu sem braço. Sabe quantos anos a criança tinha? 4 anos. No colo da mãe. E aí a mãe chegou para o Chico reclamando que ela foi no médico e o médico falou que ele estava com uma doença e ia ter que cortar as 2 perninhas. Quer dizer, ele já não tinha os braços. Era cego, mudo, surdo. Aí o Chico, olha bem. Aí o Chico perguntou para o Emmanuel, está do lado dele. Olha só o que o Emmanuel respondeu. Chico, explique à nossa irmã que este nosso irmão, em seus braços, suicidou nas 10 últimas encarnações e pediu antes de nascer que lhe fosse retirada todas as possibilidades. Olha, deu aí? Gente, ainda bem que esse rapaz... deu. Então, pera aí. Deixa eu ver. Pronto. Aí ele falou, ó, e pediu que ande bababá, que mais se agora está aproximadamente com 5 anos, ele está procurando um rio. Olha só, gente, a criança de 5 anos, procurando um rio, um precipício para se atirar. Avise a nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo sobre a terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Do livro Chico de Francisco de Adelino Silveira. Olha bem, gente. A pessoa suicidou tantas vezes que aquilo ali virou um reflexo condicionado na vida daquele espírito. A criança estava lá toda deformada e querendo arrastar de algum jeito para poder pular dentro do rio para suicidar. Tão grande é o reflexo que ficou gravado. Aí, por uma bênção, ele teve as 2 perninhas amputadas, porque aí não ia ter jeito de sair do lugar. Ia ter que viver dentro de quê, gente? De um caixote. E foi o que essa criança viveu, até morrer dentro de um caixotinho. Vocês veem aqui a importância, né? Agora, o suicídio inconsciente. Esse aqui ainda é inconsciente. Mas para os outros, porque para vocês que estão aqui, ó, assistindo, já vai deixar de ser inconsciente. Tá? Então agora vai ser consciente. Então vocês tomem cuidado. Ó, acidente. O acidente, tanto no trabalho quanto no trânsito, gente, já foi feito pesquisas, tá? Não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, e mostrou que a maioria dos acidentes são causados por pessoas que estão em depressão. Olha bem, estão em depressão. Por isso que, por exemplo, quem é que participa de CIPAT aqui? CIPA, CIPAT. Então, geralmente, quando a gente vai falar isso numa CIPA, a gente fala para o pessoal tomar cuidado com funcionários de fábrica que estejam em depressão. Por quê? Porque esses funcionários que estão em depressão, provavelmente, eles podem gerar o quê? Um acidente de trabalho, por causa da depressão. Então, muitas vezes a pessoa esquece o dedo, esquece o braço lá na... Então, quer dizer, tem que tomar muito cuidado. E as pessoas que trabalham no RH, ou que trabalham nessa parte de saúde da empresa,
tem que ficar observando o quê? Casos de depressão de funcionário, tá? Que pode causar acidente. Principalmente acidente de trânsito, gente. Vocês já viram carros aí, motoristas que enfiam um carro debaixo do caminhão? Do nada, enfia. Se você for ver a história daquele motorista, você pode ter certeza que o sujeito está passando por depressão, tá? Então, geralmente, isso aqui é um suicídio que inconsciente, tá? Em submissão à vontade de Deus. Então, tem muita gente que, muitas vezes, está passando por um processo de doença grave e aí não aceita aquilo. E fala, não vou tratar, não sei o que tem, não aceito tratamento, porque eu não... E começa aquele indício, tá? Então, isso aqui muitas vezes pode causar o quê? A morte da pessoa, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Entregar essas doenças. Tem gente, eu, por exemplo, Dr. Elias, ele contou um caso de uma parente, não dele, mas distante. Essa parente, ela perdeu a filha com câncer no pâncreas. E ela não, e era espírita, viu, gente? Espírita. E ela não aceitou a morte da filha. Ela não aceitou de jeito nenhum. E ficou naquela coisa, não aceito, minha filha estava muito nova. E aí, o que aconteceu, gente? Em 15 dias, depois do falecimento da filha, ela começou com uma infecção. Uma infecção generalizada, tá? Aí foi para o hospital, aí deu lá septicemia. E essa mulher, em questão de 3 dias, ela veio desencarnar. Desencarnou. Aí chegou no plano espiritual, ela chegou para os benfeitores e falou, agora eu quero ver minha filha. Eu estou ansiosa para ver minha filha. Aí o benfeitor falou, minha filha, você tinha mais 30 anos de vida. E agora você vai ter que esperar 30 anos para ver sua filha. E como você era espírita, nós vamos te colocar numa colônia de regeneração. E lá você vai passar 30 anos ali, naquela colônia. Depois de 30 anos, você vai poder ver sua filha. Ela falou, mas por quê? Ela falou, porque você suicidou. Ah, eu não suicidei. Não, mas você permitiu que o seu sistema imunológico degringolasse. Que ela ficou com tanta vontade de morrer para ver a filha, que o sistema imunológico dela, gente, ele entrou em colapso. Ele entrou em colapso. Porque o sistema imunológico nosso, gente, ele é muito sensível à emoção. Qualquer emoção ruim, o nosso sistema imunológico ele é afetado. Aqui, ó, por exemplo, quem aqui já passou por uma briga muito grande com algum parente e no dia seguinte ficou doente? Já acontece com muita gente. Às vezes a pessoa adoece por causa de uma briga, por causa disso. Então, quer dizer, o sistema imunológico ele é muito sensível. Se você entra num colapso emocional, o sistema imunológico ele fica louco e não reconhece mais nada. E a pessoa acontece isso. Então, entregar essa doença também é uma forma de suicídio inconsciente, tá? Se você tem uma doença, que está com câncer, mesmo que seja um câncer nível 4, um câncer terminal, tenta. Por quê? Porque tudo está sujeito à vontade de Deus. Tudo está sujeito à vontade de Deus, tá? E pode acontecer milagre? Pode. Por exemplo, minha esposa em 2023, ela faleceu com câncer. Desencarnou com câncer no ovário. Questão de 5 meses. E aí o que aconteceu? O dia que ela internou, a última internação dela, o médico chegou para mim e falou, Fernando, nós estamos internando a sua esposa para o falecimento dela. Aí eu falei, bom, então não tem jeito. Mas aí ele falou para mim, ó, aqui no Hospital Lhangote, durante 20 anos que eu trabalho aqui, eu já vi 4 milagres acontecer. O sujeito estava numa situação terminal,
e no outro dia ele pulou da cama. Saiu bom. Nós fomos fazer os exames, não tinha nada, nem traço do câncer. Ele falou que já viu isso. Ele falou, então agora que está perto do Natal, eu vou orar para ver se sua esposa pode ser mais um milagre que eu vou ver. Então, quer dizer, até o dia que ela faleceu, eu ainda esperava, tinha esperança no milagre. Mas a hora que eu vi o rim dela lá já não urinava mais, aí já não tinha jeito. Tá certo? Então, quer dizer, e ela nunca entregou a minha esposa. E sempre sorrindo para todo mundo. Sorrindo para o corpo, para as enfermeiras, tudo. E fazendo lá a quimioterapia. E sendo que a quimioterapia não adiantou. Tá? Você viu minha esposa. Ela estava comigo na palestra. Então, cuidado. Resignação, gente, é diferente de desistência. Desistência. Nós não podemos desistir. Está com problema? Vamos lutar até a última, até o limite das forças. Tá? Numa doença. Ah, não, eu vou entregar porque não tem jeito, o médico fez um prognóstico que eu vou morrer. Olha bem, gente. O diagnóstico que o médico dá hoje, ele é 100% correto. Olha bem. Por quê? Porque tem vários exames que são feitos. Agora, o prognóstico, aí já é um chute. Tá bom? Então, a gente aceita o prognóstico, mas fala, não, acima do prognóstico de um médico, tem a vontade de Deus. Então, aí você vai tratando, tentando ver o que dá para fazer. Tratamento espiritual, tenta cirurgia espiritual, mas tenta, não desista. Tá bom? Para não chegar do outro lado com a pecha de suicídio inconsciente. Ó, suicídio inconsciente. Vocês estão vendo aqui, ó. Quem é que gosta disso aqui? Comer demais. Tomar cuidado. Tá? Outra coisa, vaidade excessiva, gente. O que a gente está vendo aí é muita gente desencarnando jovem com parada cardíaca súbita por causa de bomba que compra no mercado negro. Tá certo? Que a pessoa fica não quer ir no médico, porque o médico não vai querer passar receita. Aí a pessoa compra aí nos Mercado Livre da vida. Aí vem aquelas porcariadas, começa. E morre muitas vezes, gente, sabe por causa de quê? Choque anafilático. A pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, não dá tempo de chegar nem no hospital. Tá bom? Então isso aí é suicídio inconsciente. Por quê? Porque ele estava pondo uma substância que ele sabia que é ilegal. É ilegal. Tá? Por isso vocês podem, qualquer médico aí, eles não vão ficar passando esse tipo de coisa. Geralmente é ilegal. Então tomar cuidado aí em academia, principalmente com os conselhos dos colegas de academia. Ah, eu estou tomando isso, eu estou tomando aquilo, por isso que eu estou fortão. Então tomar cuidado. Porque não é só homem que faz isso não, gente. Mulher também está fazendo. E vocês estão vendo mulher aí que parece um gorila forte. Não é isso? Que as mulheres esquisitas, dá até medo de olhar. Tá? E falando grosso também. É uma coisa horrorosa. Elas acham que são bonitas, né? Eu não vejo graça nenhuma nisso. Eu gosto de mulher, mulher. Sentimentos negativos. Isso aí também mata, viu, gente? Isso aí é uma das coisas que mais mata a pessoa. Tá? É sentimento de ódio, sentimento de rancor, de raiva. Quantas pessoas, gente, têm um infarto fulminante depois de uma briga? Quantas pessoas? Muita gente. Então, tomar cuidado. Sempre que tiver um sentimento negativo, procurar resolver esse sentimento, tá? Para que ele não vire uma emoção que vai, muitas vezes, forçar
a sua desencarnação. Obsessão pertinaz. Isso aqui também mata, viu, gente? Tá? Infelizmente, mata também. Então, quer dizer, se tem uma obsessão, procurar ajuda no centro espírita, o mais rápido possível. A cena do André Luiz, quando ele chegou no nosso lar, porque ele desencarnou, e quando ele desencarnou, ele chegou no umbral, e lá ele ficou decepcionado, lá porque o pessoal ficava xingando ele de suicida. Ô suicida! E ele não entendia por quê. Porque ele teve um câncer lá no intestino. E aqui agora o Lísias, que é o benfeitor dele, que é o orientador dele, está explicando para ele. Porque o André Luiz, quando chegou no nosso lar, ele era um pouco bocudo. Falava demais, queria saber de tudo. E agora que vocês vão ver. Lísias, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarencio. Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só. Suicídio inconsciente. Eis aí uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Tá baixo. Vocês viram aqui, gente, isso aqui é uma cena do livro do Nosso Lar. No Nosso Lar está com muito mais detalhes, tá certo? Vocês estão vendo que ele falou do ódio, da culpa, de um monte de coisa que leva a pessoa a esse suicídio inconsciente. E aí ele está falando que é uma verdadeira catástrofe, e é mesmo, tá? Porque as pessoas estão morrendo, primeiro que estão morrendo muito mal, segundo estão morrendo bastante antes da hora. Tá? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Tá bom, gente? E quem puder ler o livro Nosso Lar, tá? Vale a pena. Conscientizar-se do processo depressivo, gente. Buscar tratamento para depressão. E quando eu falo tratamento, gente, não é um ombro amigo, não. Vocês lembram que eu falei do ombro amigo? Tá? Não é procurar... Não é procurar vizinho, o amigo do peito. Isso não resolve nada. Qualquer doença, lutar pela vida até o limite das forças. Tem que secar o bagaço e fazer tratamentos convencionais, tá? Então, quer dizer, tem um problema, vamos tratar, sem pestanejar, tá? E tratar e buscar o tratamento até acabar. Se tiver que morrer, morre, mas morre tratando. Morre lutando, tá? A gente tem que lembrar que nós somos soldados. Nós estamos aqui para lutar até o último suspiro. Cuidado com o heroísmo. Pare de achar que sofrer é bonito. Quem é que acha que sofrer aqui é bonito?
tem orgulho de estar... Vocês já viram aquelas pessoas, gente, que aonde vai estão carregando uma sacola de medicamento, com mais de 8, 10 medicamentos. A pessoa chega assim, às vezes chega no consultório e fala, olha, com todo orgulho, fala, doutor, aqui olha o tanto de remédio que eu tomo, achando que eu vou achar bonito aquilo. Não acho. Fala, minha filha, isso é resultado das suas emoções. Então vamos tratar. Porque isso não é bonito. Esse tanto de medicamento que você está tomando pode te levar à desencarnação. Vocês sabiam hoje, gente, isso é uma estatística que não é veiculada na imprensa. Tá? Porque muita coisa boa a imprensa não solta. Mas olha, gente, uma das coisas que está mais matando hoje em dia, principalmente pessoas mais idosas, sabe o que é? É interação medicamentosa mal feita. O que é interação medicamentosa? A pessoa toma um medicamento para determinado problema. Aquele medicamento ataca o fígado. Atacou o fígado, ela toma um medicamento para o fígado, para consertar. Aí ataca o rim. Aí ela tem que tomar outro medicamento para atacar o rim. A hora que for ver, está tomando 10, 15 comprimidos. Tá certo? E isso aí, gente, pode levar à morte. Tá? E muita gente hoje está morrendo sem saber que está morrendo por causa de medicamento. Está tomando medicamento misturado. Porque é muito difícil. Por exemplo, quando você vai numa consulta no médico, você tem que levar tudo quanto é medicamento que você está tomando. Para o médico saber. Pelo menos ter uma noção daquilo que você está tomando. E muita gente não leva. Tá certo? E aí o médico passou outro medicamento, aquele medicamento vai interagir mal com outro medicamento. E a pessoa já está tomando. Então tem muita gente desencarnando por causa de medicamento que está tomando. Tá? E eu vou falar para vocês, gente. O Dr. Elias dava aula de farmacologia na Faculdade de Medicina. E ele falava que uma coisa que deixava ele muito frustrado é que a maioria dos alunos de medicina não gostavam de estudar farmacologia, passava colando, fazendo resuminho, porque o livro de farmacologia é dessa grossura, gente, e ninguém lê aquilo. E depois forma e vai fazer cagada aí, ó, nos postinhos de saúde, que é o que está acontecendo, tá? Então, tomar muito cuidado. Cuidado com a hipnose do smartphone, que eu falei para vocês. O smartphone também, ele é um indutor hipnótico, tá? Principalmente quando você olha na tela e fica ali com o globo ocular parado. Então, por exemplo, a pessoa entrar no estado hipnótico, a gente tem que procurar o quê? Fazer a pessoa ficar com o globo ocular fixo. Aí, em questão de 2, 3 minutos, a pessoa entra em estado alterado de consciência. E aí, o que acontece? Quando você está no estado hipnótico, olhando para o celular, o obsessor chega e começa a fazer sugestão aqui dentro da sua cabeça. E aí a sugestão, quando ela é reiterada, cria o quê? Um condicionamento. E a pessoa acredita. Então tem muita gente que cria uma memória falsa, tá certo? Por causa de hipnose que é feita através do celular. Vocês vejam criança, por exemplo. Você coloca a criança para ver um joguinho, em questão de 4 minutos a criança pode passar na frente, dançar na frente da criança, a criança não vê. Tá? Por quê? Porque ela está em estado hipnótico. Tá certo, gente? Então, tomar muito cuidado com o celular, procurar olhar o celular com moderação. Tá? E sempre que for assistir uma palestra, alguma coisa no celular, uma aula, por exemplo, joga a imagem do celular na televisão. Por quê? Porque a tela grande da televisão, o globo ocular da pessoa fica movimentando. Então é mais difícil a pessoa entrar em estado hipnótico. Tá certo, gente? Mas, continuando aqui, ó, profilaxia para evitar fazer uma doença. Pedir a Deus forças para enfrentar todos os males que foram colocados diante de nós. Tá certo? Então, está passando por uma doença, pedir o quê? A Deus.
Tá? Disponha-se a perdoar. A mágoa leva à depressão e desencadeia a doença. Por quê, gente? A depressão é uma doença de excesso de passado. Tá? E geralmente o que a gente encontra no nosso passado? A gente encontra principalmente mágoas e culpa. Então a pessoa que fica agarrada no passado, geralmente são pessoas que têm o quê? Uma probabilidade muito grande de desenvolver uma depressão. Então passado bom, gente, você tem que manter afastado. Por quê? Porque o passado nós não arrumamos. Alguém aqui conserta o passado? Não. Então, quer dizer, duas coisas que a gente tem que evitar. Ficar com o pé no passado e ficar com o pé no futuro. Tá? Porque a pessoa que vive com o pezão lá no futuro, geralmente são pessoas que têm transtorno de ansiedade. Vocês já viram os ansiosos? Os ansiosos estão sempre preocupados com o futuro. Ah, será que minha filha, onde é que ele está? Não sei o que lá. O que vai ser de mim no futuro? Será que eu vou ter dinheiro? Será de que jeito que eu vou morrer? Então, são pessoas que vivem com o pé no futuro. E qual é o melhor lugar para a gente ficar? É no aqui e agora. Esse momento que eu estou com vocês aqui é o presente. É o aqui e agora. Tá? Então, esse momento é real. Então, a gente sempre tem que procurar viver o aqui e agora. Tá certo, gente? Para evitar de desenvolver esse tipo de doença. Ou ansiedade ou depressão. Ninguém sabe qual é a hora certa de ninguém. Tá? Isso aí é para as pessoas que muitas vezes têm um diagnóstico negativo. Diagnóstico não, prognóstico. Não desanime com prognóstico médico desfavorável. Olha bem, gente. Você lembra que eu falei lá na frente que a pessoa tem que tomar cuidado com a desistência. Tá? Então, se tem um prognóstico negativo, o que ela tem que falar? Não. Quem vai dar a última palavra é Deus. E aí, vai tentando. Vai tentando, faz o que for possível. Mas não desistam. Tem que querer tratar e se curar. Por que eu estou falando muito nessa parte aqui, gente? Porque isso aqui acontece muito na pessoa que está com depressão. Pessoa deprimida, ela desiste de tudo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E agora, gente, vocês entenderam isso? Terapia para a cura de doenças. Então aqui, gente, eu vou sugerir a vocês, todo mundo que quiser fazer, uma terapia por escrito. Quem é que gostaria de fazer, eu vou pôr aqui. Ó. Por que tem que ser por escrito, gente? Eu pergunto para vocês uma coisa. Vocês já viram certidão de óbito de boca? Sim ou não? Vocês já viram certidão de casamento de boca? Certidão de nascimento de boca? Então, tudo que é importante, o nosso inconsciente aceita como importante e real, é o que vem por escrito. Então, essa terapia aqui, ela é por escrito. Vocês vão escrever no papel. Tá certo? Em folha de caderno. E aí a frase que eu sugiro é essa aqui. Eu declaro que me perdoo e me aceito como sou. Por que me aceito como sou? Porque a maioria dos seres humanos não se aceitam como são. E para provar isso para vocês, nós temos aí o Facebook, o Instagram, que a maioria das pessoas estão sempre procurando usar o quê? Ou um avatar ou um filtro. Você já viu lá no Facebook? Você vê a pessoa no Facebook, depois vai ver ela pessoalmente, se assusta. Tá certo? Por quê? Por causa disso, as pessoas não se aceitam como são. A maioria. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 21 folhas de caderno e vão escrever a frase: eu declaro que me perdoo e me aceito como sou. E vão escrever de cima até embaixo. Tá?
Aí no outro dia vocês vão passar a folha e na outra folha vocês vão escrever a mesma frase, de cima até embaixo, tá? Durante 21 dias. 21 dias. Tá certo, gente? Aí depois vocês vão queimar essas folhas numa lata, tá? E a cinza vocês vão jogar onde? No vaso sanitário, na privada. Porque é onde vocês vão jogar dejeto, tá? Porque a maioria das pessoas, gente, que existem no planeta carregam sentimento de culpa. É muito difícil. Só quem não carrega sentimento de culpa é psicopata, tá? Psicopata não tem culpa. Pessoa narcisista, psicopata não sente culpa. Mas a maioria dos humanos normais carregam a culpinha. E a gente tem que se perdoar. Tá certo, gente? Então, fazer esse exercício, vocês vão ver que muita coisa na vida de vocês vai mudar. Tá certo? Muita coisa mesmo. Tá? Porque é um exercício poderoso. E ele vai mexer lá nos porões do seu inconsciente. Vai fazer uma limpeza. Tá bom? Então, agora, gente, para encerrar, nós vamos lembrar aqui de uma pessoa que trabalha com suicidas. Um espírito que dedica sua existência a cuidar dos suicidas no plano espiritual. Sabe quem é? Maria Santíssima. Ela tem uma organização no plano espiritual, pode abaixar um pouco, e que essa organização já é muito antiga e ela cuida dos suicidas e vai recuperando todos os suicidas de grande parte do mundo, tá? E isso aí, para quem quiser saber mais, é só ler esse livro aqui, ó, que é uma verdadeira obra-prima, psicografado por Ivone Pereira do Amaral. Essa médium, gente, ela era praticamente semi-analfabeta. Olha só. Ela era semi-analfabeta, a Ivone Pereira. Ela mal sabia escrever o nome. E psicografava. Tá certo? Então a gente tem que dar muito valor a essas pessoas. Porque fica a gente, às vezes, no centro espírita hoje, a gente está sempre dando valor só em gente que é doutor, que é isso e aquilo. Mas essas pessoas mais simples, elas são as pessoas que mais nos ensinam. Se eu falar para vocês, gente, que eu aprendi muito mais com gente simples do que com PhDs, com doutores. Então, quer dizer, as coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida foi com gente simples, que mal sabia escrever. E a Ivone Pereira foi uma grande médium. Os livros dela, gente, são verdadeiras obras-primas. Vocês vão ver esse livro aqui, Memórias do Suicida, e aqui ele conta, esse espírito que psicografou, ele conta a vida dele como suicida, o que aconteceu no plano espiritual, tá? E quem quiser, por exemplo, o áudio desse livro, que está em forma de teatro, só que áudio, tem no YouTube. Se quiser, eu passo o link para vocês, tá? Para vocês escutarem. É mais de 20 horas de áudio. É um espetáculo, gente. Tá? É um livro maravilhoso. E eu gostaria agora de lembrar Maria Santíssima e pedir a todos vocês que palmas para Maria Santíssima. Porque essa aqui, gente, é uma grande batalhadora, tá? E lá na organização dela, no plano espiritual, ela atende também pessoas com depressão, espíritos deprimidos, tá? Porque todo suicida, ele é deprimido, tá? Então, para vocês terem ideia, a depressão, ela é a mãe do suicídio, tá bom, gente? Então, eu termino aqui a palestra e agradeço a todos vocês
pela paciência de me escutarem. Tá bom? E aqui só... E aqui tem só aqui alguns livros. Eu vou sortear um livro hoje, que é esse aqui, ó. Tá, esse aqui são outros livros que eu tenho. Esse aqui fala dos florais de Bach. Esse aqui é um programa alimentar. Esse aqui vai falar de doenças, psicopatologia. Esse aqui fala da psicofarmacologia. Esse aqui fala do alcoolismo, mostrando que o álcool não é brincadeira. E esse aqui fala da depressão.